Queridos irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento e nós continuamos a nossa exposição no livro de Êxodo. Eu gostaria que você abrisse então a sua Bíblia, Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 18 ao versículo 23. Êxodo 4, 18 a 23. Vamos nos colocar em pé mais uma vez. Eu sei que você acabou de sentar, mas fique em pé mais uma vez. E depois nós vamos ficar aqui sentados ouvindo a palavra de Deus até meia-noite. Brincadeira. O título da mensagem é Um primogênito pelo filho. Diz assim o texto. Saindo Moisés, voltou com Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Feche os teus olhos. Ó Deus, a tua palavra é poderosa, poderosa para mudar os corações, para ensinar, para edificar, para nos encher, para nos trazer alegria, nos trazer esperança. E nessa noite nós pedimos ao Senhor que nos abençoe. Use o teu servo para ministrar a tua palavra, conforme foi escrito, conforme está posto para entendermos. E abençoe os irmãos, os corações, a atenção, que nós nos dediquemos neste momento ao Senhor, que nós tiremos de lado toda a distração e nós ouçamos a tua voz, a tua maravilhosa voz, para que a tua igreja seja edificada e vidas sejam transformadas. Oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar. Antes de existir a internet, e-mail, mídias sociais, as mensagens eram por correio. Eu mesmo, durante um tempo, trabalhei para a Dona Laida, minha avó, minha terceira avó, para quem conhece, Dona Laida, que era americana, e trabalhei como vamos dizer, boy, né? Office boy, não é assim? Ali no centro de Belo Horizonte. Ela morava na rua São Paulo, e aí a gente ia ali em alguns lugares, e algumas vezes ia no correio buscar carta, levar carta, né? Então eram cartas, e antes das cartas, eram os mensageiros. Os mensageiros caminhavam e iam levar as informações, as comunicações, e Moisés aqui foi um tipo de mensageiro. Nesse espaço, nesse texto que nós lemos, ele sai com uma mensagem para levar, não é isso? Ele deve levar essa mensagem, porque ele ia falar com o povo, e nós vimos anteriormente ele se preparando para isso. Deus deu alguns sinais para que ele mostrasse ao povo. Contudo, essa parte aqui agora termina com a mensagem para Faraó. Ele seria o mensageiro, levaria essa mensagem até Faraó. Então, Êxodo é um livro que mostra a saída do povo ali do Egito, um povo que tinha ido para o Egito em Gênesis e que viveu um momento bom ali com José, mas que depois começou a ser oprimido pelo Faraó, que se levantou muitos anos depois, e ele queria destruir realmente o povo. E esse povo foi oprimido a tal ponto que trabalhava, e cada vez mais que trabalhava, era oprimido como escravo. E, além disso, porque o povo se fortalecia e crescia, Faraó, então, disse o seguinte: olha, vamos matar, então, os homens, os meninos, aqueles que nascerem, vamos matar, vamos jogá-los no rio,
mas nós vimos que o Senhor mostrou que havia vida depois do rio. Moisés foi esse caso, que foi colocado no rio por sua mãe, mas a princesa, filha de Faraó, resgatou Moisés, trouxe Moisés para viver com ela. E ainda deu a mãe de Moisés ali um tempo para ela cuidar dele. Depois que ele cresceu um pouco, ele ficou muitos anos ali no Egito, cresceu com aquela cultura, com certeza, entendeu o que acontecia ali, até um dia que ele viu um conflito entre um hebreu e um egípcio, e ele percebeu, olha, é o momento de fazer alguma coisa. E Deus começou a tocar no coração dele, que ele deveria ser usado para libertar aquele povo. Mas ainda estava no meio, né? Estavam ali aproximadamente 40 anos, e ele tentou intervir naquela briga, e acabou matando o egípcio. E no dia seguinte, ele viu outra briga, agora com 2 hebreus, e ele falou, por que vocês estão brigando? Vocês são do mesmo povo. E o outro falou com ele assim, olha, quem é você para nos julgar, né? Você pensa que eu não te vi, você matando o egípcio lá, jogando na areia? Ele ficou com medo e fugiu, não é? Fugiu. E Faraó ficou sabendo disso e queria matá-lo também, então ele fugiu, foi para Midian. Chegando lá em Midian, ele viu outro conflito entre os pastores e as mulheres que queriam tirar água no poço, e ali ele, de uma forma mais amena, ele resolveu o problema, não é? E ele tirou água para as mulheres, e o pai daquelas mulheres falou, olha, quem que é esse homem aí? Vocês voltaram rápido do trabalho hoje, o que aconteceu? Olha, tinha um homem lá que nos ajudou a tirar água, então quem é ele? Chama ele, vamos tomar aqui um café, não é? E tomaram um café. E ele ficou ali, casou com a filha de Jetro, que era o seu sogro então, e ficou agora 40 anos cuidando ali do rebanho de Jetro, até que o Senhor o chama no meio de uma sarça que queimava e não se consumia. Ele, curioso, foi ali ver o que acontecia com a sarça, e Deus falou, olha, tire as suas sandálias, você está em terra santa. E ele percebe, então, e agora eu vim aqui de curioso, mas parece que Deus quer me pegar aqui, quer me passar alguma coisa, não é? E Deus, naquela conversa que nós tivemos ali, em várias mensagens, no capítulo 3, Deus vai chamando Moisés e fala, eu sou o que sou, eu sou Deus Todo-Poderoso, e você vai tirar o povo do Egito. E Moisés fala, quem sou eu? Ele coloca vários obstáculos diante do Senhor, Deus derruba todos os obstáculos e mostra sinais para ele, e fala, você vai até lá e vai levar esses sinais para que o povo creia. E agora, então, a gente entra nessa parte onde ele vai deixando claro, olha, siga, vá, ide anunciar essa mensagem e libertar o povo. O que ele faz, então, no versículo 18? Ele volta à casa de Jetro, seu sogro, e diz, deixe-me voltar ao Egito, por favor, quero buscar ali, procurar meus parentes, quem sabe eles estão vivos ainda, tem alguém vivo, eu quero vê-los. E Jetro falou, ok, vá em paz. Mas antes de Moisés ainda sair de Midian, Deus falou mais com ele, falou assim, volte ao Egito. Aqueles que queriam te matar já morreram. Pode voltar, é o momento propício para que você volte ao Egito. Então Moisés juntou a sua família, a sua mulher, os seus filhos, colocou no jumento, voltou para a terra do Egito. E ele levava na mão o quê? O cajado, a vara de Deus. O texto diz o cajado de Deus, a vara de Deus. Um simples cajado, mas que agora representava ali a ida do Senhor com ele, não é? E o Senhor então fala a Moisés, quando chegar lá no Egito, você diga a Faraó o seguinte, faça todos os milagres diante de Faraó, todos aqueles que eu te mostrei, aqueles milagres que eu te mostrei e os quais eu te capacitei para fazê-los. Contudo, endurecerei o coração de Faraó para que ele se recuse a deixar o povo sair. Você dirá a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho mais velho, meu primogênito. Ordenei que você deixasse meu filho sair para me adorar. Mas uma vez que você se recusar, matarei seu filho mais velho. Então o título, um primogênito pelo filho, ou então um primogênito por outro primogênito. Nós percebemos aqui que essa mensagem, a proposição desse texto mostra, meus irmãos, que a mensagem de libertação exige a abnegação de um primogênito. A mensagem de libertação exige a abnegação de um primogênito.
E como então chegaria essa mensagem ao seu destino? Em primeiro lugar, essa mensagem chegaria ao seu destino a partir da saída do lar. Da saída do lar. Leia comigo o versículo 18. Diz assim: saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai em paz. Moisés havia se estabelecido naquela terra, formou uma família ali, em Midian. Mas agora era necessário deixar o seu lar, deixar aquele lugar, seguir de volta para o Egito. O Egito que não era um local receptivo ao hebreu. Quem sabe Moisés estava bem tranquilão lá em Midian, né? Bem tranquilo. Eu já estabeleci tudo, organizei minha vida, já tenho família, já tenho um rebanho que eu cuido aqui, já sei cuidar, está tudo certinho. Aí Deus dá uma chacoalhada nele e fala: volta para o Egito. Mas o Egito não é um lugar hostil para o hebreu. Eles estão sofrendo lá. É lá mesmo que eu quero que você vá. Ele então junta aqui a sua família. Era um risco para a sua vida, para a sua família, mas o Senhor havia preparado aquele momento, o momento certo para a volta de Moisés. Veja que o versículo 19, Deus fala assim com ele: vai, torna para o Egito. São mortos aqueles que procuravam tirar a sua vida. Então, eu preparei o momento para você voltar. Este é o momento. E, além disso, a sua ida para o Egito não vai ser só com a sua família, vai ser com companhia maior, não é? Aquela vara, aquele cajado que estava na sua mão, representava ali a bênção do Senhor com ele. Ele não estava indo sozinho, despreparado, sem nada, sem a presença do poderoso. Deus estava com ele. Então, além da família, o próprio Deus estava ali, a companhia do Senhor. Veja o que diz o versículo 20: tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para o Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Olha, o texto coloca o bordão de Deus. Deus estava com ele, meus irmãos. Hoje o crente sabe que, além de Moisés deixar a sua casa para cumprir a sua missão, também Cristo deixou a glória para cumprir a sua missão aqui na terra. Veja esse texto de Filipenses 2, versículo 6 em diante. Diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus estava na glória, não é? E chegou um dia, o dia certo, como diz Gálatas, o momento adequado, na plenitude dos tempos, ele se esvaziou. Paulo diz isso em Filipenses: se esvaziou de sua glória, se encarnou. É interessante, né? Porque quando a gente pensa assim: eu vou embora, vou mudar para outro lugar. Algumas pessoas querem ir, né, por exemplo, para um outro país. Mas aí, que país que eu vou, né? Eu quero ir para um país bom, não é assim que a gente quer? Um país que tenha condição, que eu possa me desenvolver. Mas talvez pouquíssimos vão falar assim: não, eu quero ir para um país bem ruim mesmo. Quê? Alguém dirá: para quê? Eu vou lá na casa do chapéu. Mas que país é esse que você vai? O que você vai fazer lá? Não, eu quero ir para lá. Veja que Simonton estava nos Estados Unidos e Deus tocou no coração dele. Seu nome, né, meu irmão? Tocou no coração dele. E ele falou: vou para o Brasil. Né? E o pessoal falou: quê? Você vai lá pegar aquelas doenças naquela terra lá, aquele lugar maluco? Hã? Febre amarela, malária, tem de tudo lá. Mas eu vou para lá. Mas por que você vai para lá? Porque Deus está me levando para lá. Mas você está doido, é melhor ficar aqui, fica aqui, está tranquilo aqui. Não, eu vou para lá. É melhor fazer a vontade do Senhor. Jesus deixou a glória e veio, meus irmãos. Não tem nem comparação do céu, da glória eterna, com o mundo. Não dá nem para comparar com os países dessa terra, um para o outro. A diferença é enorme. Mas Jesus cumpriu isso para fazer a missão que estava já planejada desde a fundação do mundo. E ele veio então para libertar o seu povo do cativeiro desse mundo.
Olha que Moisés disse assim ao seu sogro: eu vou ao Egito para ver os meus irmãos se ainda vivem. Jesus veio ao mundo para garantir que os seus irmãos tivessem vida e vida eterna e fossem libertos da morte e do inferno. E Jesus, então, o primogênito do Pai, o primogênito de toda a criação. E esse texto traz isso, né? O primogênito por um outro primogênito, ou um primogênito pelo filho. Veja Colossenses 1,13, que diz o texto. Colossenses 1,13 a 15. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É evidente que esse texto aqui já nos mostra para Cristo. Ele é o primogênito que saiu da glória, se encarnou, viveu aqui de forma humilde nesse mundo para garantir a vida dos seus irmãos, da sua família, dos filhos de Deus. Enquanto Faraó arriscava o seu primogênito para manter escravos os filhos de Deus, o primogênito de toda a criação se entregaria para salvar o seu povo escolhido. Glória a Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, como que essa mensagem caminharia? Ela chegaria ao seu destino como? Com a mostra de milagres. Vamos ver o versículo 21. Leia comigo o versículo 21. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Perceba então que os milagres e sinais foram dados ali a Moisés, e ele levaria esses sinais para o povo, para que o povo cresce no que Deus tinha falado com ele. Entretanto, também ele levaria esses sinais diante de quem? De Faraó, diante de Faraó. Então ele não chegaria lá como um louco, né, falando coisas irracionais para ser ridicularizado. Não, ele falaria e mostraria milagres que deixariam bem claro: olha, o que ele está falando é coisa séria. Não é qualquer coisa, ele não está inventando, não é? Mas a mensagem não era agradável a Faraó. Não era agradável a Faraó, não é? Mas ele falava e mostrava os sinais, nós veremos isso mais à frente. Contudo, Faraó continuaria com seu coração duro. Milagres seriam feitos ali com um simples cajado na sua mão. E Deus ordena a Moisés: ó, faça esses milagres, todos eles que foram colocados aí na sua mão. Olha o comentário de Calvino sobre esse texto. Ele fala assim: Deus exorta Moisés à perseverança. E embora ele pudesse perceber, depois de 3 ou 4 milagres, que o rei continuava obstinável, com obstinação no seu coração, assim, ele não deveria voltar atrás, deveria continuar sem desanimar até o final, cumprindo a sua missão. Essa, então, a soma de que ele não deve desmaiar, nem falhar, quando vê a inutilidade de seus primeiros esforços, nem deixará de disputar com ousadia, até que cumprisse todos os objetivos da sua vocação. Em outras palavras, Calvino está dizendo que Moisés deveria ser firme, e continuar firme mesmo diante da obstinação de Faraó. Porque Faraó iria rejeitar a mensagem, obviamente a mensagem não era boa para ele, e ele não aceitaria. E o texto de João 12:37 nos diz assim: embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. E agora nós estamos falando de Cristo. Veja, Moisés chegou com aqueles sinais lá, e o Egito não creu, não aceitou. Faraó desprezou e não quis deixar o povo ir. O coração dele foi endurecido, porque Deus deixou endurecer. E também pela sua obstinação. Hoje, meus irmãos, o crente tem o conhecimento de todos os milagres realizados por Cristo. Temos todos eles, todos que foram registrados para que crescemos, estão aqui na palavra do Senhor. E o maior deles foi a ressurreição de Jesus. Jesus Cristo, primogênito de toda a criação, ele se encarnou e mostrou todos os seus milagres aqui nessa terra, para que crescêssemos e o seguíssemos. E por isso nós permanecemos perseverantes na mensagem do Evangelho. Porque quando ele subiu ao céu, ele disse: olha, leva essa mensagem a todo mundo, não é assim?
E o crente, então, permanece perseverante, levando essa mensagem, falando dos milagres de Cristo, e o maior milagre, a troca do sacrifício do Senhor pelos erros do seu povo. Os erros são de quem? São nossos, por mais que muitas vezes nós queiramos colocá-los na conta de alguém. Até hoje é assim. Não é? Não é difícil assumir um erro? Normalmente você já procura logo o que está acontecendo. Tem alguma coisa errada. Já viu aquele jogador que está jogando, vai bater o pênalti? Aí ele bate o pênalti. Só que ele bate fraco. Aí ele já olha para a grama, não é? Olha para a grama, faz assim, bate o pé na grama. Tipo assim, mostrando para todo mundo, olha, alguma coisa aconteceu, que não fui eu não. Essa grama aqui. É assim o nosso coração. Procuramos a desculpa, mas o Senhor Jesus não deu desculpa. Ele veio. Ele se entregou, sofreu. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Por que nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus? Pelo sangue de Jesus. Por causa dessa expiação, o crente pode ter certeza que ele será liberto do cativeiro desse mundo, meus irmãos. É a certeza que nós temos. Hebreus 9:28 diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Jesus voltará para nos buscar, louvado seja Deus. Os milagres foram feitos, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o maior milagre. Mas também teremos o milagre final, que é a nossa restauração completa. Seremos glorificados. Não dá nem para imaginar, não é? Viver uma vida sem pecado. Uma vez alguém falou assim, mas como vai ser lá no céu? Né? Não vamos ter inveja um do outro. Falou, olha, vai ser uma outra vida. Completamente livre do pecado, do mal. O Senhor vai nos restaurar completamente, meus irmãos. Esse é um milagre. Milagre que foi feito uma vez por todas. E o milagre de Cristo, naquela cruz e a sua ressurreição, tem efeito eterno. Nós não precisamos de outros milagres para a vida eterna. Já foi feito e nós já somos salvos em nome de Jesus. Cristo já fez tudo, glória a Deus. Terceiro lugar, como que essa mensagem chegaria então ao seu destino? Enfrentando um coração endurecido também do homem. Leia comigo o versículo 21, fique em pé e leia comigo. Diz assim o texto: disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Pode assentar. Então nós percebemos aqui que apesar dos milagres, Faraó não creria. Faraó não creria. A situação para ele era diferente da situação do povo. O povo creria em Moisés, na mensagem levada por Moisés, mas o coração de Faraó ficaria duro. E Calvino comenta assim, meus irmãos: Deus entrega os iníquos a uma mente reprovada. Os entrega a afetos vis, cega seus sentimentos e mentes, endurece os seus corações. Mas eles objetam que dessa maneira Deus seria feito o autor do pecado, que é a impiedade, detestável. Deus não é autor do pecado, o pecado está no nosso próprio coração. Daí você vai em Romanos e vê esse texto de Paulo dizendo isso de uma forma mais clara, Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, basta você olhar para o mundo, para as coisas criadas, para o detalhe das coisas criadas, pela riqueza de toda a criação, e isso já te fala, ó, existe Deus. Existe alguém que fez tudo isso aí. Não é um acaso. Não é possível ser um por acaso. Não é possível ser por acaso que a Terra não pare de rodar do jeito que ela roda, uma velocidade enorme. Tanto na rotação como na translação. E para a gente está tudo normal aqui.
Não é possível que a terra ficou, quando foi uma explosão, e ela ficou exatamente no lugar que está, e girando desse jeito. Basta olhar e veremos que não é possível, que existe Deus. E Paulo diz isso, basta observar. Tais homens, então, que não aceitam, veem, mas não aceitam, são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecido de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, o iníquo, ele não quer reconhecer, por mais que esteja claro e evidente diante dele, ele não quer reconhecer. E ele prefere arrumar outra forma de explicar. E Paulo continua, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, então vem com o raciocínio para tentar mudar a verdade de Deus. E ele fala mais, obscurecendo-lhes o coração insensato, ou seja, ao invés de com seu raciocínio ter uma claridade, uma noção de tudo que está acontecendo, não, fica como que obscuro. Inculcando-se por sábios, tornam-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Então é assim um coração duro. E Deus o deixa então, já que você quer, fique com seu coração duro. Né? É como a criança, nenhum pai faz isso aqui, né? Creio que ninguém fez, né? Mas a criança novinha aí vê a tomada, quer fazer o quê? Claro, né? Ó, tem um buraquinho ali, olha para o dedinho, mas cabe ali, né? E são 2 buraquinhos, cabe os 2 dedinhos. Ela vai querer colocar o dedo, não vai? E o pai faz o quê? Tira, né, meu irmão? Não pode não. Não, daqui a pouco está indo lá de novo, ele vai e tira. Não é? Até que imagine, se o pai perde a paciência, então põe o dedo lá. Coração do homem duro. E o de Faraó também. E Deus o deixa, então, duro. O deixa a sua própria realidade, o seu próprio pensamento. Hoje, caros irmãos, o Egito continua com o coração endurecido. O mundo todo, apesar dos milagres realizados por Jesus, com todo o seu registro, com todas as suas evidências, a sociedade como um todo prefere permanecer na incredulidade. Seu coração está duro. Ele prefere permanecer nos seus pecados, naquilo que ele acredita. Romanos 1, 24, a continuação daquele texto, diz assim, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. A mensagem do Evangelho tem sido pregada por todo mundo. E eu até procurei essa informação, mas ela é impossível de conseguir, mesmo com inteligência artificial. Quantas mensagens já foram pregadas no mundo? São inúmeras. Inúmeras. Quantas são realizadas por dia, só por dia, no todo mundo? Até isso é difícil de levantar. Contudo, o mais impressionante não é isso. O mais impressionante é a verdade do Evangelho pregada várias vezes para a mesma pessoa e ela continua com o coração duro. Para alguns, quanto mais se prega, mais o coração endurece. Isso não vai impedir que a igreja continue pregando, mas vai impedir que aquela pessoa se aproxime do Senhor, vai afastá-la da proximidade da salvação, por causa do seu coração incrédulo. Primogênito de Deus, de toda a criação, Jesus, ele se entrega por nós, para nos dar a vida e nos dar um novo coração. João 3,16, o texto conhecido por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 18, quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O coração continua duro. Essa mensagem, ela continua sendo multiplicada no mundo. E o coração do ímpio continua sendo duro, como era o coração de Faraó. Concluindo, meus irmãos, a mensagem da entrega do primogênito afeta todos nós, para que creiamos na mensagem do Evangelho e na morte de Cristo,
pois ela representa vida. Ele deixou a sua glória para libertar o seu povo. Ele realizou o maior milagre, que foi a sua morte e ressurreição, a sua morte no lugar do pecador, daquele que deveria realmente pagar. E ele ainda é rejeitado por muitos e muitos que não creem no seu nome. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, viveremos crendo no Senhor Jesus e na sua obra. A obra de Jesus maravilhosa, o milagre já foi feito. Já foi feito. O Senhor já se entregou por nós. O que nos cabe, então? Receber o Senhor Jesus. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Crer nele e não nas coisas que nos cercam. Crer que Ele está nos levando para a libertação eterna. E um dia sairemos em definitivo dessa terra, desse Egito. Seguiremos para o Senhor e serviremos o Senhor eternamente na terra prometida. Viveremos crendo no Senhor Jesus. Não deixando que o nosso coração fique duro, mas crendo na obra do Senhor. Segundo lugar, para orarmos, como viveremos, meus irmãos? Levando essa mensagem, mesmo diante da incredulidade do mundo, continuaremos realizando a nossa missão. Moisés saiu daquela terra, nós também somos chamados para levarmos a palavra de Deus. E a mensagem que diz para o mundo, olha, o Senhor é o Salvador. Se você não crê, você não terá salvação. Mas se você crê, Deus mudará a sua vida. Marcos 16, 15 e 16, diz assim: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, porém, será condenado. Levaremos essa mensagem. Não devemos preocupar com os faraós, que não vão aceitar a mensagem da cruz, porque para eles a mensagem realmente é uma mensagem ruim, mas devemos pregar sim. O Senhor falou com Moisés: leve e faça todos os milagres diante de Faraó. O que nós devemos fazer? Contar toda a história da Bíblia para os faraós deste mundo. E o Senhor vai mudar o coração daqueles que Ele separou. Contudo, os que continuarem com o coração duro perecerão eternamente. Devemos pregar e evangelizar, e a graça do Senhor estará sempre conosco, em nome de Jesus. Portanto, creamos na mensagem do Evangelho e anunciemos as boas novas de libertação até o dia que sairemos permanentemente dessa terra, desse Egito, e que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, feche teus olhos, vamos orar.